Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o quarto programa do podcast Irmãos.com e nós vamos ter aqui uma novidade que nós chamamos de Papo de Crente, com a participação de Priscila, Edna, Márcio, Adriana e Paulinho. Então, o que vocês acham? Uma coisa que eu sempre fico na dúvida, a questão do farol, do semáforo. Dá dinheiro ou não dá para as pessoas que pedem? Não. Por quê? Porque você pode estar incentivando alguma coisa ruim. Às vezes não. Você pode Mas vai saber boa, se realmente... Mas acontece o seguinte, as pessoas que trabalham, que pedem dinheiro no farol, elas utilizam dinheiro tanto para beber, quanto para comprar as coisas, quanto para comer. Vai saber se aquele seu dinheiro vai ser para ele comer... Mas quem é você para julgar? Como que você vai julgar o que a pessoa vai fazer com o dinheiro? Não, a Bíblia não fala pra gente dar. Eu acho que a melhor maneira de ajudar os necessitados nesse caso é uma organização de pessoas comprometidas que pudessem fazer algo muito além de dar um dinheiro simplesmente para a pessoa. De pessoas realmente comprometidas em levantar, por exemplo, um abrigo, que as pessoas pudessem passar por lá quando elas quisessem conversar com alguém ou quando elas quisessem comer. Isso é uma coisa que a gente não vê muito no meio evangélico. Mas até isso acontecer, se isso acontecer, vai continuar do mesmo jeito que tá. Eu, com a minha correria que eu tô no meu trabalho, eu não sei se vou participar de um negócio desse. Então, eu teria que arrumar um jeito de poder contribuir com isso. Mas até contribuir vai ficar do jeito que tá. E até começar vai continuar do jeito que tá. Então, vai continuar A gente vai continuar com as pessoas no vidro do carro pedindo e a gente sem saber o que fazer. E também não tem como, se a gente, todo semáforo que a gente parar for dar dinheiro, não sobra nada. Não é bem assim. Ajudar os necessitados não significa necessariamente dar dinheiro para as pessoas que estão no semáforo. Às vezes pode significar isso também. E eu acho que o que conta não é necessariamente o que a pessoa vai fazer com o dinheiro que você deu para ela. Essa parte já não cabe a você. Cabe a você identificar as necessidades do próximo e ajudá-los a suprir essas necessidades que eles têm. É isso. É bem assim mesmo, porque eu já ouvi falar que uma pessoa, ela deixa no carro um pão, assim, ou algum alimento, e daí quando essa pessoa vem pedir dinheiro para você, ela tem uma clube social com um folheto do lado, que é o que você vai poder oferecer na hora para aquela pessoa. Talvez você não vai poder estender mais a longo prazo por causa da correria do dia a dia, você vai ter aquele alimento que vai suprir a necessidade básica dela naquele momento. Talvez um folheto para suprir a necessidade espiritual. Agora, mais alto do que um folheto, que você não sabe nem se aquela pessoa que está pedindo dinheiro no semáforo é capaz de ler, mais alto do que um folheto que você der para ela, vai falar a sua atitude em relação a ela, não no caso de dar dinheiro ou não, mas da maneira como você corresponde à abordagem daquela pessoa para você. A pessoa te aborda, te pede dinheiro, qual é a sua reação? Qual é o tipo de olhar que você remete àquela pessoa? É um olhar de desprezo, é um olhar de piedade ou é um olhar de amor, de alguém que identifica as necessidades reais daquela pessoa? Não simplesmente a necessidade de ter um alimento para comer, mas muito mais forte do que essa necessidade, uma necessidade de ser reconhecida como pessoa. Você vai ter que transparecer a diferença que Jesus faz na sua vida. Mas aquela pessoa tem necessidade de ser reconhecida como uma pessoa e não como um mendigo. Claro. Você, como cristão, deve ter a sabedoria de perceber que a necessidade dessa pessoa é muito mais do que um simples alimento. Eu concordo com tudo isso. Eu acho isso tudo muito bonito. De nós podemos transmitir que nós nos importamos com essas pessoas. Mas, gente, ser assaltado, semáforo é muito fácil. Eu vou trabalhar às 6 horas da manhã, tudo escuro. Eu vejo uma pessoa no semáforo, eu fecho o vidro fumê, escuro e vou embora. Porque eu já vi casos de gente ser assaltada no semáforo. Todas as pessoas nos aconselham a fazer isso, ficar de vidro fechado. Mas aí, como ser cristão numa cidade tão violenta, correndo o risco de ser assaltado ou até mesmo de perder sua vida? Se você fechar o vidro para todos, a criminalidade vai continuar e a fome vai continuar, o descaso pela humanidade vai continuar. E a gente vai se isolar no nosso mundo, né? A criminalidade lá fora, a gente aqui dentro. A verdade é que, como indivíduo, é bem complicado você fazer bem a muita gente morando numa cidade grande como São Paulo ou em qualquer outra cidade grande que você encontre o mesmo tipo de problema. E o Philip Yancey fala muito sobre isso nos livros dele, que muitas vezes nós queremos abraçar o mundo, fazer bem a muita gente, acabamos criando várias teorias, só que na verdade você poderia estar fazendo diferença na vida de uma pessoa apenas.
Eu, por exemplo, eu passo sempre no mesmo semáforo quando eu vou pro trabalho e tem sempre as mesmas pessoas lá. Talvez se eu parasse para conversar com elas, pudesse identificar algumas necessidades mais práticas, ao invés de ser só aquilo dali que ela está pedindo no semáforo, talvez se eu investisse numa vida, e se cada pessoa que se compromete com Deus resolvesse investir numa vida, você pode ter certeza que isso vai fazer diferença e vai ser um efeito em cadeia, que não vai ser só para a vida daquela pessoa, mas para a vida das pessoas que ela conhece. E eu acho que se a gente resolver fazer diferença na vida de uma pessoa, isso já vai fazer muita diferença. É que a gente não consegue pensar individualmente às vezes. A gente pensa em solucionar o problema da humanidade, o problema da fome, o problema da marginalidade, e o que eu vou fazer não vai fazer diferença nenhuma. E às vezes, para a vida daquela pessoa que você fez, é a diferença da vida dela. Ninguém fica sozinho no semáforo pedindo dinheiro. Eles sempre ficam em 3, 4 pessoas. Se você impactar a vida de um, ele vai estar impactando a vida daquelas outras 3 pessoas. Então, assim, a ideia da sociedade lá é muito boa, daquele abrigo que as pessoas podem contar. Mas a gente que não participa tem que ajudar de um jeito diferente, no individualismo mesmo, impactando a vida de cada um. Na verdade, existem vários setores de necessidade que a gente pode identificar. Se a gente ficar observando uma tarde, assim, passeando por um bairro de São Paulo, de Belo Horizonte, que seja, uma cidade qualquer, você parar para observar, você vai identificar várias necessidades. Você vai identificar a necessidade das pessoas deficientes, você vai identificar as necessidades das pessoas mais velhas, você vai identificar as necessidades dos pobres, e dos que são pobres e deficientes, e assim vai setorizando vários problemas que, na verdade, como um indivíduo, é muito difícil a gente conseguir atingir todos esses setores ao mesmo tempo. Agora, atingir um indivíduo, eu sei que é muita utopia falar isso, mas se uma pessoa se comprometer a ajudar outra pessoa, ela vai estar fazendo mais do que se ela parar e pensar em teorias para ajudar a todos e não fizer nada. E é assim que começa, né? É assim que começa qualquer mudança. E cada pessoa é uma vida, eu gosto de pensar isso. Eu chego numa rodoviária, eu vejo aquele monte de gente reunido, e se você pensar, você tem uma história enorme, cada um de nós tem uma história enorme, cada pessoa tem uma história enorme. Se você for conversar com as pessoas necessitadas da rua, cada um vai ter uma história de vida. Quantas coisas não aconteceram numa pessoa de 17, 20 anos de idade? Quantas coisas já não aconteceram na vida dela? Quanta coisa que precisa ser trabalhada, precisa de ajuda, carente mesmo, precisando de atenção. Então é individualizando isso que a gente vai conseguir atingir os objetivos, não é tratando coletivamente. Eu acho que é aí que o cristão deve fazer diferença no mundo. Mas para isso a gente precisa já começar a mudar na nossa cabeça, que para ir trabalhar a gente sempre sai em cima do horário. Então, você vê uma pessoa no semáforo, você não vê a hora de abrir o semáforo para já sair correndo para ir embora pro trabalho. E, na verdade, o que a gente tem que fazer mesmo para conquistar as coisas que a gente leva daqui pro céu, a gente não tá fazendo. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que mudar é o nosso olhar para todas essas coisas. Porque morando no Brasil, nós nos acostumamos a ver esse tipo de cenário, onde a gente olha para a esquina, tem 3 mendigos, a gente olha para outra esquina, tem mais 5, e tem um grupinho ali. E eu passei essa semana mesmo numa esquina aqui em São Bernardo, que tinha uns 10 mendigos juntos, comendo uma gororoba lá qualquer, e eles iam dormir numa marquise lá. Lá em Brasília eu vejo muito isso, em toda cidade que eu vou. Uma vez eu fiz um trabalho na faculdade sobre pobreza e o que a Organização das Nações Unidas faz para combater a pobreza na prática. Eu saí buscando algumas fotos de vários países que eles atuaram, e dentro do site deles tinha um setor de fotos desses países que eles tiravam antes de fazer os trabalhos. Quando eu vi foto do Brasil, de São Paulo e da região norte do Brasil, que eles colocavam mendigos e catadores de lixo e de papel, como é diferente você ver que eles estão contextualizando aquilo dali como uma coisa anormal. Pra gente isso já se tornou muito normal. E depois que eu fiz esse trabalho, quando eu passo na rua e vejo um mendigo, uma prostituta, alguma coisa assim, uma criança trabalhando, eu preciso me dar conta de que isso não é normal e que eu tenho que fazer alguma coisa. Mas igual a Adriana falou, pra mim que sou mulher, por exemplo, é muito complicado. Quando eu passei em frente a esses 10 mendigos, eram umas 10 horas da noite, eu falei, eu queria poder fazer alguma coisa, mas se eu chegar lá e falar Jesus te ama e não fizer nada, cadê? Por onde vai se manifestar o amor de Jesus?
por uma simples palavra, ou eu poderia fazer alguma coisa. Ah, mas são 10 homens, se chegar lá uma mulher, o que vai acontecer? Então tem todas essas coisas envolvidas. Por isso que eu acho que a gente tem que agir individualmente, pensar numa pessoa como uma pessoa, fazer uma coisa por ela. E se a gente quiser fazer diferença na vida de mais pessoas, tem que ser uma coisa organizada. Por mais utópico que isso seja, vai deixar de ser utópico a partir do momento que a gente resolver parar, pensar a longo prazo e agir. Será que as igrejas estão preparadas para receber essas pessoas? Eu sempre ouço essa história de um pregador que ia pregar tipo num sábado numa igreja, na sexta ele se vestiu de mendigo e ficou lá na porta. E aí as pessoas foram lá, tiraram ele de lá, pediram licença pra ele, ele saiu e no outro dia quando ele foi pregar, ele contou o que tinha acontecido, contou o que tinha se disfarçado e como tinha sido a atitude da igreja, ele começou a pregar sobre o amor que a gente deve demonstrar como cristão. Quantos bêbados a gente já não viu sendo retirados de reuniões? Tudo bem que às vezes eles não estão nem em condições de prestar atenção, estão talvez tirando a ordem do culto, perturbando. Não sei, mas quem somos nós, mais uma vez? Quem somos nós para julgarmos essas pessoas e tirarmos elas de ouvirem a palavra? Eu já ouvi testemunhos de pessoas que bêbadas se converteram, tiveram encontro com Cristo e se transformaram, drogados, né? Tem gente que vive bêbada. Eu acho que a palavra-chave é como a Pete falou mesmo. A gente não deve se conformar com isso, não deve achar que isso é normal, ver pessoas pedindo dinheiro, ver pessoas bêbadas jogadas na rua e a gente olhar aquilo como se aquilo fosse normal. A gente não pode se conformar mesmo, aquilo tem que incomodar porque é o amor que nós temos que transmitir para elas, né? Tem que se transformar em fácil, de fato, transformar-se em prática, em ações pragmáticas para resolver aquele problema. E uma das coisas que a gente precisa resolver, que me preocupa muito, que acontece, eu acho que em todas as igrejas, é quando chegam essas pessoas, esses bêbados, esses mendigos, que muitas vezes vão ali movidos por uma sede que está na alma, por mais bêbados que eles estejam, mas que eles estão precisando de um lugar. Às vezes nem sabem do que é, mas sabem que talvez na igreja encontre aquilo. Isso, e eles vão até ali e muitas vezes são expulsos e se decepcionam e nunca mais pisam em uma igreja, ficam traumatizados e com razão. Como a gente pode preparar as pessoas da igreja, fazer um ministério, conversar com alguém, pedir orientação divina mesmo, para fazer um ministério que possa estar cuidando desses aspectos que são como brechas, né? Que a gente se preocupa muito com louvor, com ações sociais, sopão, etc, etc. Mas na hora dessas sutilezas, assim, que às vezes pelo olhar que se acostuma a gente nem percebe, né? Tem que se tornar em paz. Isso que é importante. Isso eu acho que como já falaram, é muito bonito mesmo a gente falar sobre isso, né? Mas eu acho que a gente tem que trabalhar isso primeiramente na vida da gente, né? Você passa perto de uma pessoa já tá cheirando meio mal, você já passa meio de largo, né? Como a parábola do bom samaritano. Se a gente trabalhar isso primeiramente na nossa vida, a gente vai poder mostrar para os outros essa diferença que a gente faz, né? Quando enfrenta uma situação desse tipo. Ninguém melhor para nos dar o exemplo a respeito disso do que o próprio Cristo, que foi condenado por andar com pessoas desse tipo, de pessoas de classe baixa, pessoas que certamente cheiravam mal, tinham uma aparência suja, uma aparência que afasta geralmente as pessoas. E foi essa a razão dele ter contado a parábola do bom samaritano. E é isso que ele espera de nós como cristãos. Não apenas cristãos que vão à igreja, frequentam assiduamente, participam dos trabalhos. Tem uma boa palavra para dar, mas muito mais ação, né? Exatamente, mas que saibam identificar essas necessidades que muitas vezes a gente se acostuma. Você falando nisso, agora eu lembrei daqueles mendigos, daquelas pessoas derrotadas que Davi reuniu lá naquela caverna, na caverna de Adulão. E a Bíblia... Grande Adulão. A Bíblia relata que eles eram pessoas derrotadas, eram pessoas que já não tinham mais nem vontade de viver, que estavam lá jogadas, abandonadas e que de repente se transformaram em valentes. Então, assim, quanto potencial tem as pessoas que estão por aí jogadas, que podem se tornar valentes. Bom, gente, nosso tempo acabou. A gente continua esse ou outro papo em outra ocasião. Mas por enquanto é só. Eu quero um tchau de todo mundo aí. Tchau!
coloca no final. E você, qual é a sua reação mediante a isso? Tá bom. Ótima pergunta.